Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Concursos. E hoje eu vou bater um papo, pessoal, com o Joseph Bezerra, que foi aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco para o cargo de auditor de controle externo. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. E o Joseph, pessoal, tem uma história muito inusitada. Ele é formado em Direito, mas decidiu, por meio de uma revelação, focar na carreira fiscal, focar na área fiscal, porém, no meio do caminho, ele decidiu fazer uma prova de controle só por experiência e foi aprovado nessa primeira prova que ele fez. Seja muito bem-vindo, Joseph, muito obrigada, viu, por aceitar o convite do Estratégia. Boa tarde, doutora Jéssica. Eu que agradeço. Quero dizer que é uma alegria e uma honra poder estar aqui hoje. Durante a preparação, eu gostava muito de assistir depoimentos de aprovados e assisti muitos aqui no canal do Estratégia. E eu ficava me imaginando, meu Deus, será que um dia vou ser eu dando a entrevista? E ficava me imaginando dando a entrevista de aprovado. Então, é muito gratificante poder estar aqui hoje na condição de aprovado. Então, é uma alegria muito grande. A honra é nossa. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Conta para a gente aí de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Então, meu nome é um pouquinho grande, é Joseph Willy Maranhão de Brito Bezerra. Eu sou cearense, aqui da cidade de Crato. Tenho 27 anos. Sou formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E estou nessa trajetória de concurso já há um tempinho bom. E agora, graças a Deus, estou pendurando as chuteiras. Então conta pra gente, como que foi essa história? De você entrar no mundo dos concursos, você contou na sua entrevista escrita que você ficou na dúvida se seguia nas carreiras jurídicas mesmo, ou se realizava um sonho de seguir pelo rumo da área fiscal, controle, enfim, faz um resumo aí pra gente como tudo começou. Foi bem difícil essa escolha, viu, doutora Jéssica? Até escrevi na época um poeminha que é: após anos sem saber para onde seguir, eu me vi diante de uma encruzilhada. Dois caminhos, cada qual com estrada, mas pelejo e não consigo decidir. Então, por um lado, eu tinha um tio, auditor fiscal, que eu sempre admirei assim, a qualidade de vida que ele tinha como fazendário. E aquilo me chamava uma atenção, me causava uma certa inclinação a seguir por essa área, mas, ao mesmo tempo, assim, do outro lado, eu tinha meus colegas que falavam: poxa, Joseph, você é louco? Então, tem tanta carreira privativa de bacharel em Direito, e você vai seguir logo para aquele que talvez seja o concurso mais difícil e que é aberto a todas as áreas, todas as formações. Então, aquilo pesava um pouco para mim, eu ficava em conflito. Então, o pessoal tinha muito essa ideia de que carreira de auditor é carreira de engenheiro. Então, a gente tinha esse medo. É verdade, tem muito engenheiro, agora que eu tô. Engenheiro, Maria, esse é um terror. Então, no último ano de faculdade, já ali no último semestre, eu fui num retiro do meu grupo jovem, o EJC, lá de João Pessoa, da Igreja Católica, e lá eu disse: meu Deus, por favor, me dá uma luz, me aponta que caminho seguir, assim, que eu possa seguir um caminho com paz de espírito. Então, eu estava muito na dúvida. E eu fiquei só os dias todos do encontro só nisso, só martelando nessa tecla. E, por acaso, eu conheci no mesmo retiro um colega que hoje também é auditor, e a gente, numa conversa despretensiosa, ele me falou que também havia se formado em Direito há pouco tempo e que tinha decidido enveredar pela carreira fiscal. Aquilo acendeu um alerta em mim. Poxa, eu estava nessa dúvida aqui, até então não tinha, na verdade, nenhum conhecido do curso de Direito que tinha optado por esse caminho, e, de repente, conheci ali
um colega formado em Direito, que também estava seguindo para a carreira fiscal, e foi ele que me apresentou, me iniciou nesse mundo, que é a carreira fiscal, me apresentou estratégia concursos, que até então eu desconhecia. Então, aquilo para mim foi... Eu até brinco, olha, eu não tenho como dizer se foi Deus que mandou o sinal, mas aquela conversa foi, sim, providencial, assim, para eu bater o martelo. Eu disse, poxa, olha, eu não estou sozinho, eu não estou louco. Então, tem outras pessoas que, assim como eu, querem fazer essa opção. Então, eu segui, desde então, para estudar para fiscos, sobretudo fiscos estaduais. E você tinha, nesse retiro, você tinha pedido uma resposta, né? Ah, E tinha. foi Ah, muito tinha. rápido. Não, foi no próprio retiro. Aquilo foi, eu disse, poxa, foi providencial para mim. Então, assim, eu me formei no final de 2016 e a prova Deus escreve muito certo, às vezes a gente não percebe. Eu comecei a estudar para o fiscos estaduais, e quando foi ali em meados de setembro de 2017, assim, mais ou menos um ano que eu tinha começado a estudar, abriu o Tribunal de Contas de Pernambuco. Então, eu resolvi, eu sou aqui cearense, aqui minha cidade tem, Juazeiro do Norte, que é aqui do lado, tem voo direto para Recife, é pertinho. Então, eu resolvi fazer essa prova sem peso, fazer essa prova assim, sem me cobrar, sem tanta cobrança. Eu disse, não, eu vou para ir vendo como está minha bagagem. Então, área de controle, área fiscal, tem um núcleo parecido, assim, algumas matérias afins, outras nem tanto, mas eu queria ver, principalmente, como é que eu estava naquelas matérias que eu já vinha estudando. Então, eu fui fazer esse concurso de maneira despretensiosa, sem peso, sem cobrança, e, poxa, eu acho que isso foi fundamental na minha aprovação, porque eu fiz uma prova, assim, leve. Isso realmente ficou na minha cabeça, e graças a Deus eu tive essa alegria de poder E, ser aprovado. então, a partir do momento que você teve essa resposta, né, eu considero como resposta de Deus também, porque não é muito comum, né, você encontrar alguém que tem os mesmos planos que você, e aquilo já estava fervendo no seu coração, você só falou, só aproveitou. A gente tem que fazer o que o nosso coração chama mesmo. E a partir desse momento você começou a estudar para a área fiscal, então. Perfeito. Foi um ano assim que eu estudei de uma maneira bem intensa, bem intensa. Então, assim que eu me formei, eu disse, olha, vou me trancar dentro de casa, não quero saber de sair, não quero saber de fazer nada, e vou ficar nessa até passar. Só saio de casa quando passar. Confesso que não recomendo. Não recomendo essa estratégia tão radical, mas o primeiro ano foi bastante intenso. Graças a Deus eu pude, hoje estou colhendo os louros desse ano de privação, mas até para quem está escutando, assim, eu acho que a palavra de ordem é moderação, constância. Então, assim, uma frase que eu gosto muito a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, um grande desafio para o concurseiro é encontrar essa exata medida das coisas, fazer as coisas com moderação, certo? Sem autocomplacência e também sem uma cobrança exagerada. Você fazer o que tem que fazer. Eu brinco até que é uma expressão de direito que o estudo para concurso é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Quando você se impõe uma obrigação de resultado, eu preciso passar nesse concurso, eu preciso ser aprovado em tanto tempo. Você assume um peso, um fardo muito grande. Então, acho que o concurso deve ser encarado como uma obrigação de meio, que é uma obrigação de se esforçar. Então, você não deve se cobrar. Eu devo passar nesse concurso, mas eu devo fazer o que está ao meu alcance para estudar da maneira mais adequada possível, dentro das minhas condições.
Então, você estudou um ano e a primeira prova nessa área fiscal, controle que você fez foi o TCE Pernambuco mesmo. Foi a primeira prova, o primeiro concurso que eu fiz. Qual que era o Assim, seu concurso, assim, objetivo final? poxa, doutora Jéssica, era a Cefaz Ceará. Era que Você está é até bom. aberto o edital agora. Eu até brinco assim, poxa, esse ano foi até engraçado que quando veio as nomeações, a primeira teve uma leva de nomeações em março, e na época eu estava em 16º, e Bom. nomearam 15 auditores. Não. Poxa vida, aquilo foi muito dolorido para mim, porque é como se tivessem batido a porta na minha cara. Se você está na fila da vacina, chegou a sua vez e, olha, cavou, não tem mais. Então, ali bateu um desespero, então começaram a falar da Cefaz Ceará, e eu confesso, passei uns dias meio aperreado, mas Deus teve muita bondade. Ele disse, rapaz, aquele caboclinho está sofrido, vou chamar ele. Então, teve uma segunda nomeação esse ano e, graças a Deus, eu estava na vez e pude ingressar. E eu confesso, assim, sem querer puxar o saco do órgão e tudo, mas analisando bem, o escopo e o objetivo institucional do Tribunal de Contas é um objetivo muito bonito, muito bacana. Então, por um lado, eu falo sem sombra de dúvidas, eu comecei a estudar para fisco, na época foi uma opção, não me arrependo, mas, por um lado, eu acho a carreira de tribunais de conta muito gratificante, o objetivo institucional. Então, a gente busca contribuir para que o dinheiro público ele seja bem empregado. Isso é muito gratificante. Então, hoje, eu até brinco, vou aposentar as chuteiras, porque não me vejo trocando o Tribunal de Contas por um fisco. Então, estou muito feliz. Então, aquele negócio, eu mirei uma coisa e Deus me deu uma coisa muito melhor. Tem que Então, eu confiar, sou né? muito É incrível. Tem que confiar que algo bom está reservado. E você acha que o fato de você ter ido despreocupado para a prova fez toda a diferença? toda a diferença, viu, Jéssica? E cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma forma própria de funcionar. Então, assim, tem gente que quando sai o edital, cresce de maneira absurda. Então, ganha uma disposição, uma motivação, e consegue estudar de maneira realmente incrível. Já eu confesso que eu sou mais aquele atleta dos pontos corridos. Em vez do campeonato mata-mata, meu negócio é mais aquele estudo antes do edital. Então, antes do edital funcionava muito melhor. Então, fazer aquele estudo, aquela rotina habitual, eu me dava muito melhor. Quando saíam os editais, geralmente batia uma ansiedade, então, porque realmente fica aquele clima de correria. Então, eu nunca fui desses que cresceu com o pós-edital. Na verdade, eu preferia aquele estudo prévio. E ir para o Tribunal de Contas sem essa pressão de ter que passar, então, eu fui fazer isso. Poxa, não é a área a que eu me dedico. Então, eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Então, fui muito tranquilo, até um pouco demais. Eu acho que eu poderia ter até dado um pouquinho mais de atenção na época. Talvez tivesse sido chamado um pouquinho antes, mas tudo tem seu tempo. Mas digo isso sim. Então, pessoal, meu conselho para vocês aliviem a bagagem de vocês, certo? Não carreguem o mundo nas costas. Então, a ansiedade, ela é um fator que dificulta muito nossa jornada. Diz que mais ou menos os 10% da população brasileira sofre de ansiedade.
E eu acredito que boa parte disso é de concurseiro. Verdade. Infelizmente, é algo muito presente aqui no nosso dia a dia. Não dá para você se desvencilhar completamente, porque o estudo para concurso é aquele. Você não sabe quando será a prova, onde vai abrir concurso, quantas vagas serão, o que a banca vai cobrar. Às vezes, num pequeno intervalo de tempo, em 2017 mesmo, a banca que eu prestei concurso para o TCE foi o CESP. 2 meses depois do TCE Pernambuco, teve o TCE Paraíba, também feito pelo CESP. E o edital já tinha muita coisa diferente. Então, realmente é complicado para o concurseiro, porque por mais que a gente tente formar uma base, por mais que a gente tente se planejar, sempre tem aquele imponderável. Você não sabe quando vai abrir, quantas vagas vão ser, como vai ser. Então, eu digo muito isso, você tentar se manter são. Então, eu brinco que prova de concurso não é prova de inteligência, é prova de resistência e prova de persistência, certo? Então, eu digo para quem estiver estudando, olha, estude o máximo que você puder, certo? Mas tente transformar isso em algo mais natural possível, certo? Senão você vai se cansar rápido, você vai se desgastar muito rápido. A gente sempre tem na cabeça, eu quero passar logo, certo? E em alguns casos isso pode acontecer, sem dúvida, não vou dizer que não. Mas você deve estar, de certa forma, preparado para uma jornada um pouco mais longa, certo? Então, você se preparar para isso e tentar deixar o estudo para concurso o mais natural possível é muito importante, certo? Então, o estudo é como uma maratona. Alguns querem levar como se fosse uma corrida de 100 metros. Então, dá aquele sprint, corre bastante, mas se cansa. Se cansa e chega um momento que você joga tudo para o alto e você não consegue mais manter o ritmo. Então, é preferível você dar uma segurada e manter a constância do que você querer correr como louco e daqui a pouco não aguentar. Então, é muito importante cuidar do corpo, cuidar da mente. Como eu disse a você, eu me tranquei dentro de casa por 1 ano, então abdiquei de tudo, não saía, não me permitia assistir um filme, assistir um seriado. No começo eu ainda fiz uma atividade física, mas em certo momento eu larguei a atividade física, eu sempre pensava, está me tomando tempo. Está me tomando tempo e é tempo que eu poderia estar empregando nos estudos. Não pensem assim, galera. Então, é muito importante você, se possível, manter uma atividade física, você ter uma válvula de escape, certo? Você não vai assistir seriado e filme todo dia. Não, isso aí, infelizmente, eu devo alertar você que não dá. Mas você não pode abdicar de tudo, porque senão vai ter um momento que seu corpo e sua mente vão ficar esgotados. Então, tente deixar isso o mais natural possível, para você conseguir manter constância e disciplina. É aquele negócio de aproveitar a jornada, né? Você tem que aproveitar aquela fase, porque se você colocar uma linha de chegada, você só vai ficar pensando nela e não vai curtir o presente. De fato, de fato. Joseph, como que você fez para estudar as matérias específicas dessa prova, sendo que você não estava nem focado na área de controle? Querendo ou não, tem uma diferença, né? No estudo para fiscal e para controle. Você chegou a estudar essas matérias por quanto tempo? Doutora Jéssica, eu confesso que, assim, meu foco era, eu quero ver basicamente como estou nas que eu estudo, certo? Então, nas demais, contabilidade pública, AFO, eu dei uma focada mais a FO, principalmente na legislação, na lei seca, porque não era algo que eu já vinha estudando, não tinha tempo hábil para isso. Então, foi um estudo meio capenga. Então, eu fico muito feliz porque, na verdade, foi muito importante as matérias que eu já tinha base. Então, aquilo deu um peso muito grande, graças a Deus. E nessas outras eu consegui fazer um perfil.
Então, mas em relação a essas matérias mais específicas, estranhas à área fiscal, meu estudo foi mais de letra de lei e algumas questões na época. E como que você organizou seus estudos? Quais foram os materiais que você mais se adaptou? Faz um resumo aí pra gente. Perfeito. Então, eu digo que a vitória nunca é solitária. Então, a vitória é construída a muitas mãos, certo? Então, eu agradeço demais a meu pai e minha mãe que me deram a oportunidade, que nem todos os colegas têm, de me dedicar exclusivamente aos estudos. Então, isso foi um privilégio que meus pais me permitiram e eu sou muito grato por isso. Então, minha ideia era tratar o estudo para concurso como se fosse um emprego, certo? É um emprego bem exigente, mal remunerado, mas eu tratava como um emprego. Então, eu queria dar ali o expediente de 8 horas diárias, certo? Era mais ou menos o que eu me exigia. Então, normalmente, ali 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Quando eu não conseguia dar de conta do que havia me proposto durante o dia, eu ingressava na noite. Mas, além de tentar tratar um trabalho, eu também estabelecia metas. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando, e eu peço até licença aqui para fazer um jabá do meu amigo doutor Anacleto Coach. Então, gente, ajuda demais alguém que tem essa expertise de saber e poder lhe ajudar com propriedade a fazer um planejamento adequado para os seus estudos, saber o quanto você deve estudar, como você deve estudar, estabelecer indicadores de desempenho para saber se você está progredindo, se você está estacionado, se você está regredindo. Isso é muito importante. Meu pai sempre me diz, olha, você pode aprender com os erros dos outros, isso é o melhor dos mundos. Você pode aprender com os próprios erros, isso ainda é muito bom. Você pode não aprender. Então, eu sempre tentei aprender com os erros dos outros. Então, é imprescindível, se não tiver coach, não vai? Eu não diria isso. Então, você pode encontrar seu próprio caminho? Pode, mas se você seguir esse caminho da tentativa e erro, provavelmente você vai sofrer muito mais. Você vai se desgastar muito mais. Então, eu sempre tentei seguir os passos de alguém que já tinha trilhado esse caminho e já tinha logrado êxito. Então, a ajuda de um coach, de alguém que possa te ajudar a planejar os estudos, eu acho de uma valia incrível. Então, eu sempre tentava planejar os meus estudos, estabelecer metas, quanto eu devo avançar, estabelecer as revisões periódicas, os exercícios, saber como intercalar as matérias e saber, até certo ponto, mensurar o meu progresso, certo? Como a doutora Jéssica falou aí sobre aproveitar a jornada, o concurseiro ele deve estar ciente que ele deve atravessar esse deserto pessoal. Eu gosto muito dessa analogia. Então, brinco que até mesmo Jesus Cristo, Jesus, que é Jesus, antes de começar seu ministério, ele se retirou por 40 dias e ficou em jejum e oração, se preparando para o que estava por vir. Então, poxa, Jesus, que é Jesus, se preparou, imagine nós, mortais. E ele Então, começou com 34? Qual foi a idade dele? 33 anos. 33, Na verdade, um pouco antes, 33 foi Milagres. foi o final da vida já, mas então Preparou uma preparação. Sim. Então, as pessoas querem chegar na Terra Prometida, mas não querem atravessar o deserto, certo? Então, os hebreus eles passaram 40 anos até encontrarem
a Terra Prometida. Então, eu gosto muito desses exemplos porque esse período de preparação é fundamental. Então, tem uma frase que eu gosto muito, quando o obreiro está pronto, a obra aparece, certo? Então, essa parte da preparação, ela é fundamental, é realmente um deserto que você deve atravessar, porque, até certa medida, quando você estuda para concurso, você não tem como exatamente mensurar aonde você está, quanto falta para chegar e se você está no caminho certo, certo? Então, isso são fatores de angústia e de ansiedade. Eu costumo até dizer que nesse deserto você também vai encarar alguns fantasmas, que é o medo, a dúvida, a angústia, certo? Então, você, em certa medida, não sabe em que posição você está, quanto falta para você chegar e se você está no caminho certo. Então, um profissional ele pode te ajudar muito nisso. Então, o coach e o estratégia tem profissionais maravilhosos nesse sentido, ele vai te ajudar a dar uma bússola, certo? Então, quem vai fazer o caminho é você, mas ele vai te dar uma bússola, ele vai te apontar um caminho. Então, eu acho que isso me ajudou muito, certo? Então, fazer um planejamento, não é simplesmente sentar, abrir um livro e estudar. Não, é importante você ter um planejamento, ter indicadores de desempenho, saber como você está. Joseph, mas você não contou pra gente sobre os materiais que você chegou a utilizar, qual que você adaptou mais, se você fazia muitas questões também. Doutora Jéssica, em relação aos materiais, foi estratégia, PDF, estratégia na veia, certo? Então, eu escutei alguns professores, conversando com alguns colegas, e na minha experiência, certo? Então, eu acho que toda forma de estudo ela é válida, tem pessoas que se dão melhor com umas e outras mídias, certo? Agora, qual foi a minha experiência pessoal? Em relação a videoaulas, eu só buscava a videoaula em última instância, certo? Eu evitava a videoaula e só utilizava mesmo naquelas matérias mais áridas, aquelas matérias que realmente eu tinha uma dificuldade maior porque eram estranhas à minha formação jurídica. Então, contabilidade, matemática financeira, eu me vali de videoaulas e também a TI, que é um terror. Mas eu me vali das videoaulas naquelas matérias que eram muito estranhas à minha formação. Mas, normalmente, eu deixava as videoaulas em segundo plano. Os livros em si, eu não acho um bom custo-benefício, porque, normalmente, eles são muito extensos, não são direcionados propriamente. Os livros doutrinários, eles não têm essa pegada tão do concurso, realmente o foco é outro. Então, eu acho que o melhor custo-benefício é o PDF. Então, os professores, quando eles fazem um PDF, aquela é a exata medida do que você precisa para passar, certo? Nem mais, nem menos, certo? Então, aquelas apostilas, eu acho fantástico isso, porque o concurso, o conteúdo é extremamente pragmático e direcionado. Então, a apostila, ela vai te ajudar a responder corretamente as questões do seu concurso. Então, ela é toda pensada, escrita e direcionada a isso. Então, eu acho, sim, o melhor custo-benefício, os PDFs. E aí, estratégia na veia, pessoal. Estratégia na veia. Usei demais, abusei, porque as próprias apostilas, elas já vêm com muitas questões nelas. Então, basicamente, você precisa estar ali. Então, eu acho formidável, sou fã, não é porque eu estou dando entrevista não, mas realmente foi a principal ferramenta para meu estudo, foi PDFs,
das matérias. E como que você fazia seus resumos, sua revisão, na verdade? Você chegou a fazer resumos à mão ou você é mais de fazer resumo com questão? Conta pra gente. Olha, pessoal, é muito importante essa questão dos resumos, certo? Então, muita gente diz, você escrever à mão, o processo de aprendizado é melhor, você consegue absorver mais. Mas eu digo ao mesmo tempo o seguinte, não tem como você dar um Ctrl F no seu caderno físico. Nem tem como você acrescentar, retirar, modificar. Então, eu sempre preferi fazer meus resumos no Word, certo? Então, às vezes, tinha essa facilidade também, puxava alguma citação da apostila, já colava lá, algum comentário de uma questão, alguma dica, já transpunha, e acredito que me ajudou muito, assim, porque a facilidade de localização de uma determinada informação é muito mais rápida. Então, você coloca ali Ctrl F, pesquisar, você já acha o que você está procurando, você consegue editar, então, às vezes, principalmente nas matérias jurídicas, não é difícil que haja uma revisão normativa, uma revisão legislativa, então, às vezes, você coloca um artigo de lei, daqui a pouco aquele artigo já está revogado, já tem outro no lugar, então, facilita muito para você inserir, retirar, modificar e localizar as informações. Então, eu usei muito arquivos do Word. Então, sim, eu fazia o resumos, eu indico bastante. Agora, o principal, pessoal, independente do formato, é que realmente se você se propuser a fazer um caderno, que você utilize, porque não adianta simplesmente você gastar horas e horas que é meio chato quando você está fazendo resumo e tal, não é muito bacana, não. Mas o resultado é formidável. Então, se vai ser escrito, se vai ser no computador, se vai ser no tablet, o importante é você acessar e utilizar, de fato, o seu resumo. Então, depois que está feitinho, é muito bom. Então, você consegue avançar, fazer uma revisão bem extensa em pouco tempo. É bem gratificante, ajuda muito. Quando vai chegando próximo das provas, não dá mais simplesmente para você ir atrás de conteúdo novo, de estudar muita matéria nova. Então, é caderno. Então, eu até brinco. Pós-edital, pessoal, é o momento de você revisar e, eventualmente, focar em alguma matéria que apareceu. Às vezes, aparecem as matérias loucas aí nos concursos, algo que foge da previsibilidade normal. Então, fica outra dica aqui que eu percebo muito, um erro bastante comum dos concurseiros, é aquele concurseiro que pula de galho em galho. Então, sai um edital, aí ele vai lá, vou fazer isso, aí puxa o edital, não tinha um costume de estudar aquelas matérias, não tinha nenhuma familiaridade com elas, aí fica naquela. Aí, 2 meses depois, faz a prova, aparece outro concurso, ele diz, eu vou fazer esse concurso. Já é outro programa, já é outro edital, outras matérias. Então, ele está sempre apagando o incêndio. Ele nunca foca em um, certo? Isso é bem problemático, pessoal. Eu digo isso, talvez, né, nessa área fiscal, na área de controle, na área policial, não tenha tanto isso, mas nas carreiras jurídicas, eu tinha muitos conhecidos que, infelizmente, é assim, um dia vai fazer prova para delegado, no outro dia é para promotor, no dia seguinte defensor público, depois vai para fazer para juiz. Então, acaba que cada concurso, pessoal, é um mundo. Então, Iosef, mas você começou a estudar para fisco e passou para controle. Sim, mas tem um núcleo comum muito bom. E como eu disse, assim, às vezes é o seu dia, galera. Então,
tem muito disso também. Tem prova que você nem espera muito, você vai lá e consegue. Tem prova que você acha que vai bem e não vai tão bem. Então, eu também acredito muito nisso. Então, você deve, como o William Douglas disse, assim, olha, tem o fator sorte? Tem. O negócio é você estudar o máximo possível para depender o mínimo possível do fator sorte. Mas tem sim. Então, tem esse fator imponderável. Então, eu brinco. Vai chegar o seu dia. Aquela é sua prova. Então, eu tenho um amigo que passou no TCE Paraíba, que ele tirou a nota de corte exata. A nota de corte exata para a discursiva dele ser corrigida. Ok, a discursiva foi corrigida, mas ele estava lá no fim da fila e eram pouquíssimas vagas. Então, agora, quando foi na discursiva, meu amigo, ele simplesmente arrebentou. Então, valia 40 pontos, enquanto a média do pessoal estava sendo 20 e poucos, ele tirou 39 e tanto. Então, foi a maior nota lá. Então, ele saiu de 100 e pouco e pulou para sétimo Então e foi foi na aprovado. nota de corte da objetiva e na discursiva ele arrebentou, é isso? Isso. Então, vai ter um dia que vai ser seu dia. Então, aquele é seu dia e vai dar tudo certo, pessoal. Então, o negócio é você fazer a sua parte, que Deus fará dele e faz muito bem feito. Como que você foi na discursiva? Como que você se preparou? Como que foi na prova? Que dicas que você tem para passar de aprendizado aí? Doutora Jéssica, assim, foi um terror. Meu Deus do céu, eu tive muito pesadelo com essa prova discursiva, que, como eu disse a vocês, eu fui fazer o concurso TCE muito tranquilo, sem peso, e até por isso mesmo eu fui até um pouco tranquilo demais. Então, eu não busquei olhar, não me preparei para a prova discursiva, certo? Eu subestimei um pouco a prova. Achava que iria muito bem, porque sou de formação em direito, achava que escrever não era problema para mim. Então, eu não busquei me aprofundar como era o sistema de avaliação do CESP. Então, eu confesso que eu descurei um pouco da redação. Mas tudo bem, não era uma coisa para a qual eu estava tão focado. E no dia da prova, eu deixei a redação por último. Fiz as objetivas, marquei o gabarito e só então eu fui para a discursiva. E eu brinco também que eu sou, às vezes, parece aquele carro velho que demora um pouquinho de pegar, você tem que dar um tranco para ele pegar. Então, perdi muito tempo na introdução para realmente começar a redigir a discursiva. E acontece que quando chegou o fiscal da prova diz, olha, está faltando 15 minutos. Eu disse, pô, não vai dar tempo de fazer rascunho. Tem que ser direto. Tem que ser lindo e de uma vez. Quando chegou na conclusão, o sinal tocou. Pessoal, minha mão nunca tremeu tanto, porque ele diz, tá faltando 2 minutos, 1 minuto, e minha mão começou a se tremer, eu segurei com a outra mão para tentar, só termina, só escreve uma linha, só para não deixar em branco e não ficar esquisito. Mas até no espelho de prova, você vê lá que minha letra estava até bonitinha nos 3 primeiros parágrafos, quando chegou na conclusão, estava um garrancho danado, que a mão estava tremendo. Então, eu não pude concluir a discursiva como gostaria, então, simplesmente fiz só uma linha, para também não deixar em branco, e acabei perdendo muitos pontos. Então, a redação CESP, eu já faço faço um adendo aqui. É quase como se você estivesse respondendo a perguntas, certo? O examinador ele coloca alguns itens que você deve abordar e é como se você estivesse respondendo perguntas. Pergunta 1, 2, 3, 4. E a conclusão era uma dessas perguntas. Então, por exemplo, a introdução valia 1,5 ponto, 2 pontos. E a conclusão valia 7 pontos. Então, se você olhasse assim, poxa,
E eu gastei um tempo danado escrevendo a introdução. Valia 1,5 ponto. E a conclusão, que valia 7, eu não escrevi. E eu perdi exatos 7 pontos na prova discursiva. Eu disse, foi a conclusão. A conclusão que tomou meus 7 pontos. O examinador, ele eu não pontuei nesse tópico. E, poxa, pessoal, assim, eu fui sem peso, mas quando saiu o resultado da objetiva, aí eu estava bem, eu estava muito bem. Então, eu disse, caramba, será que vai? Meu Deus, será que vai? E quando saiu a discursiva, eu perdi mais de 20 posições. Então, eu passei muito tempo me lamentando e tendo pesadelo com essa prova. Eu disse, não, meu Deus, será que eu vou ficar de fora por conta da discursiva? Logo aquela matéria que eu, sinceramente, não esperava. Eu esperava ter dificuldade em TI, em contabilidade pública, em AAFO, que eram matérias que eu não vinha estudando, mas eu não esperava ter dificuldade na prova discursiva. Então, aquilo para mim foi um baque e até uma lição de humildade. Então, isso é muito importante, pessoal. Nunca subestimem a prova. Então, essa matéria aqui eu dou show. Essa matéria aqui eu sou muito bom. E, às vezes, pessoal, é aquela matéria que você acha que é melhor que te derruba. Então, passei muito tempo tendo pesadelo com essa prova subjetiva. Meu pai até que dizia, meu filho, vira o disco, tá bom já. Nossa, eu ia falar até. Tá descarranhado, mas graças a Deus, Deus é tão bom, cara, que ele disse, não, você não vai ficar isso não, senão eu ia me martirizar por muito tempo ainda, porque realmente é um concursão. Estou muito feliz de passar nesse concurso, estou muito alegre, e apesar de a discursiva ter me tirado aí 20 posições, mais de 20, umas 24 posições, mas eu consegui entrar mesmo assim, graças a Deus. Então, pessoal, atenção na discursiva. Então, não descurem. Também não vai ficar angustiado. Não vai ficar angustiado. Depois dessa prova, viu, Jéssica? Quando saía um concurso que tinha prova discursiva, eu já ficava engraçado, que antes do TCE eu disse, não, discursivo é tranquilo. Depois do TCE, quando tinha discursivo, meu Deus do céu. Você pega um trauma, né? Aí eu peguei trauma da prova discursiva. Então, não fiquem angustiados, mas também não descurem. Cada banca, ela tem uma forma de cobrar, um jeito que ela gosta da redação, e é por isso que os cursinhos são fundamentais nisso, porque eles vão lá no que o examinador quer. Então, isso é fundamental, certo, pessoal? Certo, Iosif. Então, para a gente finalizar, se você quiser deixar mais um recado para o pessoal que está nos assistindo, para os estudantes que estão aí nessa luta, né, pela qual você já passou, e conta para a gente como que está a felicidade da nomeação. Então, pessoal, eu gosto muito de uma frase que é: por não saber que era impossível, foi lá e fez, certo? Então, há tempo de plantar e há tempo de colher, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, certo? Então, esse é o momento de você cavar os alicerces da sua edificação, certo? Então, plantem com zelo, estudem com afinco, que uma hora, sem dúvida, a vez de vocês vai chegar, certo? Então, a grande questão é a caminhada, por mais longa que seja, se você não parar, um dia você chega, certo? Então, o importante é que você continue caminhando, certo? Nunca, não parem, não desistam, que uma hora vocês vão ser recompensados e vai chegar a hora e a vez de vocês, certo? Então, a palavra de ordem é constância, 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 pessoal. Vocês tenham disciplina, tenham foco e, sobretudo, tenham constância, certo?
que a vez de vocês, com certeza, vai chegar. E, pessoal, olha, logo que você vê seu nome no Diário Oficial, é aquela euforia, é uma sensação única, é maravilhoso, mas ainda melhor que isso é o que vem depois, que é aquele sentimento de paz, tranquilidade e de dever cumprido. É uma alegria serena. Então, lógico, assim que sair a nomeação, a aprovação, você tem aquela explosão de felicidade, isso é um gosto indescritível, mas o que eu estou mais aproveitando é essa felicidade serena que vem logo em seguida. Você tira um peso das suas costas, tudo fica muito mais leve, e realmente você olha para trás e diz, valeu a pena, certo? Se cerquem de pessoas que torcem por você, pessoas que lhe apoiam, pessoas que acreditam em você, que é fundamental. Ninguém é feliz sozinho, ninguém vence sozinho, certo? Então, lógico, se você tem que vencer apesar dos pesares, certo? Mas se você tiver amigos, familiares que acreditam e torcem por você, se cerque dessas pessoas, que vai te dar muita força para aguentar essa jornada e essa travessia por esse deserto, certo? A preparação faz parte da jornada do herói, certo? É aquele momento que o herói, para vencer certo obstáculo, ele precisa de uma habilidade que ele até então não dispõe. Então, todo grande herói, ele tem esse momento de preparação e que antecede a vitória. Então, não tenham dúvida, persistam, que vocês vão lograr êxito, assim como eu pude, graças a Deus, lograr. E hoje estou aqui, graças a Deus, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com muita alegria e muita honra. Podendo dar seu depoimento e ajudar outros estudantes, né, a chegarem onde você chegou. Muito obrigada, viu, Iosef, pelas dicas maravilhosas. Obrigado a você, Jéssica, e obrigado ao Estratégia Concurso. Eu estou me achando demais aqui, estou muito feliz de estar dando essa entrevista, porque até outro dia eu estava assistindo as entrevistas, então poder estar do lado de cá agora é bacana demais. Obrigado, Estratégia Concurso. Nós que agradecemos, Iosef, e para finalizar, eu vou deixar aqui um vídeo que o Iosef gravou para a gente com muito carinho, em comemoração a essa aprovação tão sonhada dele. Não esqueçam de curtir e comentar esse vídeo, e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau! Vida de concurseiro é difícil demais, mas eu fui nomeado agora, ai, ai, ai. Minha mãe tá toda orgulhosa, ai, ai, ai. E eu nem tô acreditando que tá acontecendo. Quando eu vi essa chamada, eu gritei toda